Pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos na nossa quarta aula sobre como utilizar o Insomnia para o nosso teste de API e hoje eu trago para vocês uma arquitetura de API diferente, né? Até a aula 13 a gente estava usando arquiteturas do tipo REST e hoje eu trago para vocês uma arquitetura GraphQL, né? Que ela tem algumas peculiaridades que são diferentes do REST e as requisições estão um pouco diferentes, endpoint é um pouco diferente, então por isso que eu quis trazer mais essa curiosidade para vocês. Bom, mas qual é a diferença, Priscila, de usar uma API GraphQL e uma API REST? Bom, uma API GraphQL, começando por endpoints, tá? Uma arquitetura REST, a gente tem que passar todo o caminho do pão para chegar para enviar os dados que a gente quer. Por exemplo, a gente tem uma base URL barra usuários para retornar todos os usuários. Quando a gente utiliza uma arquitetura de GraphQL, a gente tem somente uma base URL. E o que a gente quer que retorne, a gente passa no payload de envio. Isso faz com que ela seja uma linguagem de consulta. E uma curiosidade do GraphQL, ela foi criada em 2015 pelo Facebook para a utilização dos seus serviços. Então, essa eu acredito que seja a peculiaridade assim, mais gritante no início, de quando alguém está acostumado a fazer testes com uma API REST e vai para uma API GraphQL. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês do site em si do GraphQL para vocês entenderem um pouquinho mais o que é isso, tá? Bom, aqui na tela eu vou. Aqui a gente tem o site do GraphQL, tá? A documentação em si dessa linguagem e de como é feita a arquitetura e tudo mais. Aqui a gente pode ver que eles estão dizendo que tu pode fazer uma descrição do dado que tu quer retornar. Tu envia o que tu quer de resposta. Tu não vai receber nada mais além daquilo que tu solicitou, inclusive questões de parâmetros e tudo mais. Então, aqui mais para baixo eles explicam o que é essa linguagem, né? E aqui eles deixam mais claro que pergunte o que você precisa e tem exatamente aquilo, né? Então aqui vocês estão vendo aqui um GIF, né? Que eles estão fazendo uma consulta, né? De um hero, onde eles estão passando o nome, quando eles passam a altura, exibe a altura, quando coloca a massa, exibe a massa. Então é exatamente isso. Testes em API GraphQL é muito randômico as requisições, os parâmetros que tu envia e os que tu recebe. Então, dependendo da tua aplicação, do que for necessário, ela se torna uma boa alternativa em vez de ter algo mais robusto que nem uma arquitetura REST. Bom, mas sem mais delongas, esse é o site. Lá no meu Instagram, se vocês clicarem lá no link da bio, tem uma parte que eu botei que é curso de insônia. E lá vocês vão ser redirecionados para o meu Note, onde tem todos esses dados de todas as aulas, tá? Que a gente está tendo. Tem link da documentação, link das APIs, link das arquiteturas, explicando para vocês irem lá e conhecerem um pouco mais. Mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para ser mais fácil para vocês. Tirando isso, hoje eu venho trazer para vocês dois tipos de API, tá? Por quê? São dois tipos de documentações diferentes e eu queria trazer essa abordagem para vocês entenderem os dois tipos de documentações mais utilizados pela comunidade que faz o uso das APIs de GraphQL. A primeira é esse designer mesmo, como vocês estão vendo aqui, mais para baixo ele até mostra. Aqui ele mostra exatamente um tipo de documentação, onde a pessoa está digitando aqui e quando dá o run, exibe aqui desse lado e tem as docs e tu vai clicando em tudo para entender o que é os parâmetros e os tipos desses parâmetros. Mas a comunidade também usa muito o Apollo, que é um visual um pouco diferente desse daqui, mas segue a mesma abordagem. Então, eu tenho a API do Rick Martin, que utiliza o Apollo, né, que é essa ferramenta, onde a gente consegue fazer os nossos testes de requisições para ver se
se a gente está montando a query correta, se está recebendo os dados de forma correta. A gente consegue, através dessa abinha aqui, ver a documentação de do que seriam os nossos endpoints, mas na verdade são as nossas queries. A gente consegue clicar aqui e ver a documentação para entender como que se monta. E também trouxe para vocês a API da SpaceX, que segue a mesma lógica do Apollo, só que o visual em si da documentação é um pouco diferente. Então, eu decidi trazer essas duas APIs para vocês, pelo menos, terem o conhecimento básico dos dois tipos de documentações utilizadas pelo GraphQL. Então, sem mais delongas, vamos começar pela API da SpaceX, né? E vocês logo de início vão ver que... Dá um zoom aqui. Aqui já tem uma query que eu estava montando para teste, né? E aqui do lado esquerdo a gente tem o Explorer. No Explorer a gente tem todas as queries possíveis, que são os nossos gets, tá? Query nada mais é do que consulta. Vai ser consulta somente. Mutation são os... Comparando com uma arquitetura REST, que a gente segue naquela linha de raciocínio, uma mutation seria um create, um update e um delete. Isso que seria uma mutation, tá? Então, a gente tem várias queries aqui que a gente pode utilizar. E indo lá para baixo, a gente tem as mutations, que é exatamente o que eu comentei com vocês agora. Tem insert, o delete e o update. Eu vou primeiro desselecionar isso daqui, que é ele limpa. Acompanhando o layout para vocês entenderem, tá? Aqui tem o play, que quando vocês apertarem vai executar a query. No caso, como não tem nenhuma query, é exibido um erro. Tem a função de prettify, porque se tu for digitar, se tu não quiser utilizar a acessibilidade que a gente tem aqui de ir clicando e ele ir montando a tua query, se tu quiser colocar na mão, às vezes fica meio desformatado. Então, se tu clicar em prettify, ele vai ajeitar bonitinho no formato JSON. Nós temos o history, que aqui a gente consegue ver todas as chamadas que a gente já fez, né? Gera o histórico mesmo de todos os endpoints construídos e executados. E nós temos o Explorer, que é aquilo dali, só que ele minimiza essa função, e se tu clicar de novo, ele volta. Aqui do lado direito, a gente tem a documentação, tá? Aqui ele explica, né, que nós temos, quando tu tá no root types, né, que seja, tu tá no início, né, tu nem começou a tua query, tu tem a opção de query, que é do tipo query, nós temos uma mutation, que é do tipo mutation, uma subscription, que é do tipo subscription. Aqui, sempre que tu clicar, ele vai te dar a documentação, um exemplo, né, de como aquilo é construído, e isso é algo bem interessante. Então, aqui dá todas as listas das queries que existe, aqui das mutations e aqui dos subscriptions, tá? Então, vamos montar a nossa query. Eu quero que... Vamos começar do início, né? Vamos retornar todos os usuários que têm cadastrados na base. Então, se a gente for aqui pelo Explorer, a gente tem aqui users. Então, tu clica. Quando tu clicar, ele já vai começar a construir o teu payload de envio da requisição. Tá, mas Priscila, como é que eu sei os parâmetros, como é que eu vou enviar? Não é que nem o REST que a gente estava acostumado nas outras aulas, que tinha documentação bonitinha. Não se preocupem, porque também não é difícil, tá? Por exemplo, aqui eu quero que retorne todos os usuários. Esses em roxinho aqui do lado são os filtros. Você lembra que a gente já tinha utilizado em outras aulas os filtros? Então, esses são os tipos de filtros que a gente pode usar, e esses aqui em azul são os parâmetros que a gente pode enviar e receber esses dados para cada usuário que tiver cadastrado. Então tá, então eu vou querer um ID, né, para saber caso eu precise fazer uma busca única, eu vou saber. Eu quero o nome e quero o rocket. Bem simples, né? Vocês viram que eu estou formando uma consulta simples. Depois, vocês podem ficar, como tema de casa, montar essa query com filtros e começar a montar filtros, né? Então, se eu der um send,
ele vai retornar aqui para mim o JSON com todos os usuários que estão cadastrados lá, com o seu ID, com o seu nome e com o seu rocket. Ok, conseguimos construir a nossa query de retornar todos. Então, agora a gente pega os dados que nós temos aqui e vamos passar lá para o Insomnia. Mas primeira coisa que nós temos que retirar daqui. Qual é a URL que eu vou enviar as requisições? É bem simples, é a URL que está aqui no navegador de vocês. Então, essa é o nosso base URL e é sempre a URL que a gente vai utilizar. A gente não vai precisar adicionar mais coisas na nossa URL. Então, a gente vai dar um Ctrl C aqui. Nós vamos para o nosso Insome. Eu já criei a pastinha da aula 4 e deixei My Request aqui. Então, vamos montar o nosso environment, né? Primeira coisa, né? Que não é porque a gente não vai precisar construir as coisas na nossa URL que a gente não necessita criar um environment, né? Isso vai facilitar a nossa vida. Como a gente não tem token, não tem nada de dado sensível, a gente pode criar um environment do tipo público. E vamos botar aqui SpaceX. Vamos escolher uma cor, vamos colocar uma azul aqui. E aí aqui a gente vai colocar a nossa base URL do nosso endpoint. A gente dá um done. Se você ficou com dúvida nesse processo, volta, eu acho que na nossa aula 2, eu ensino o que é essa construção de environment. Então, eu vou deixar aqui nos comentários também o link para vocês irem direto para essa aula 2, para vocês entenderem como que funciona essa criação de environment, por que a gente criou um environment público e não um environment privado. Então, bom, agora a gente seleciona o nosso environment, né? E a gente escreve na nossa URL que a gente quer a base URL salva, né? Então, já apareceu ali o dado. Vou dar um Ctrl mais aqui para dar um zoom. Ok, ele já identificou a nossa URL. Se a gente quiser, a gente pode ir aqui em query e ver direitinho. Pegou a URL que a gente queria. E agora, tá, Priscila. Como é que a gente envia aquele payload, né? Que antes a gente não estava enviando payload para query, né? Então, a gente vai aqui em body e vamos escolher a estrutura do tipo GraphQL Query. Quando a gente seleciona isso, automaticamente ele vai mudar para post, porque é sinal que a gente está enviando um dado através daquela requisição. Isso é outra peculiaridade do GraphQL, tá? Então agora que a gente já configurou, vamos pegar aqui a nossa query. Vamos dar um Ctrl C no nosso Insome e vamos dar um Ctrl V. Bom, ok, não deu nenhum erro, não exibiu nenhuma uma listinha vermelha. Por exemplo, aqui seria um caso, tipo, ele ia explicar que está faltando, né, um parâmetro. Então tá tudo certinho, a gente já pode executar e ver se o retorno vai ser o mesmo que a gente teve lá na documentação online da API. Quando a gente deu um send, apareceu os dados. Então, para vocês verem que não é muito diferente, a estrutura de teste não muda muito. É só algumas coisas que se modificam. Então, o que vocês acham agora da gente buscar um ID específico, né? Que a gente já utilizou isso nas nossas aulas anteriores, né? Então, vamos buscar um user pelo ID. Tá, mas como que eu vou fazer isso, Priscila? Não tem um barra ID e passar um número. Então, vamos voltar lá para nossa documentação. E vamos ver como que a gente busca um ID em específico, né? No caso, aqui, ele não mostra uma opção só de user. Mas a gente pode
ver se a gente pode fazer um filtro mais em específico, né? Vamos ver o que a documentação diz sobre esse aqui, porque eu acredito que isso aqui possa ser sobre ID. Então, vamos dar na documentação, clicando aqui, vocês podem começar a filtrar a documentação para vocês entenderem um pouco mais. Então, vamos fazer por user by PK. Tá aqui. Quando a gente dá um query, seleciona, né, a query aqui, porque tem a query e tem a subscription. Eu quero a query, eu quero que retorne um dado específico. Então, eu clico aqui, e aí ele está dizendo que ele dá um fetch na tabela user usando a primary key da coluna. E ele fala que tem que passar o ID, o UID. Então, ok, é essa query que a gente precisa montar, que a gente vai passar somente o ID. Então, a gente fecha aqui, que a gente já entendeu o que a documentação está dizendo, é esse endpoint mesmo que a gente quer, e a gente vai selecionar aqui, ó, User ID. Aí eu vou passar o ID, né? Nesse caso aqui eu vou passar o ID que eu quero, mas eu também quero que retorne para mim o ID, o nome e o host. Quero que retorne o mesmo objeto que retornava na listagem de todos, eu quero que retorne na específico. Então, se eu pegar esse ID aqui e colocar aqui e der um send, os mesmos dados são retornados. Ok. Então, agora nós vamos fazer isso lá no Insome. A gente vai dar um Ctrl C, vamos voltar para o Insome e vamos criar uma. Vamos duplicar, né? Para a gente não precisar ter que copiar a base URL de novo. E vamos botar user by pk, que é bem como estava ali. E aí, a gente vai dar um Ctrl V aqui, substituindo aquela query anterior. Quando a gente dá um send, retorna o dado em específico do user que eu quero retornar. Tá, Priscila, mas e se a gente usar aquele esquema de variáveis, né? Tipo, usar uma variável randômica que a gente gera passando por parâmetro. Show, podemos fazer isso. Só que aqui, nesse momento, é um pouquinho mais diferente. Então, eu vou mostrar para vocês a documentação do Insomnia, falando sobre o uso do GraphQL dentro da ferramenta, né? Dando um zoom aqui. Vou deixar esse link aqui embaixo nos comentários também, tá? Para vocês conseguirem redirecionar mais fácil. Aqui ele fala sobre o uso da query, sobre como utilizar, que era a forma que a gente já botou, as sessões de query e as variables. E é nesse ponto que a gente precisa saber utilizar. Nós vamos utilizar a query variables aqui embaixo para a gente construir o filtro que a gente vai passar nesse input. O filtro não, o parâmetro que a gente vai passar. Então, a gente vai usar exatamente esse dado. Então, aqui como é que fala? Aqui fala que a gente tem que abrir chaves, né, que é o formato JSON, padrão, formato JSON. A gente vai ter um parâmetro, né, e a gente vai passar o parâmetro que a gente quer usando aquele response body, que aí a gente vai formatar conforme a gente quer na variável. Ok, então vamos começar com isso, né? Então, voltando lá pro Insomnia, eu vou aumentar um pouquinho aqui, subir um pouquinho isso aqui. Acho que ele vai subir conforme for aumentando. Bom, eu quero o ID, né? Eu vou trocar renomear. Para renomear uma aplicação, vocês vão clicar com o botão direito em cima dela, em setting a variável que eu quero passar no campo ali de pesquisa, é um UUID, que é como estava aqui na documentação do próprio. Ó, passar exatamente igual. Não tem necessidade, vocês podem escolher o nome que vocês quiserem, tá?
mas o ideal é a gente seguir esse padrão. Então, vamos botar aqui, e aqui eu ponho 2 pontos e é uma string, né, isso aí a gente não pode esquecer, então ele tem que estar entre aspas, e aqui eu vou passar e começar a escrever response, para aparecer essa opção aqui, response body attribute. Vou selecionar e ele vai aparecer todo o dado, só que em vermelho, porque não tem nenhuma informação. Quando eu dou um enter, aí a gente começa toda aquela estrutura que a gente viu lá na aula 2, né? A gente deixa a opção de response, a gente deixa que é um body atributo que a gente quer pegar, a gente seleciona qual é a requisição que a gente quer que seja pego esse valor. Então, a gente quer a requisição que está dentro da aula da pasta, a aula 4, no post users. Aqui, a gente vai fazer aquele caminho do pão do JSON que a gente já viu em outra aula, que primeiro é cifrão, né, para dizer que a gente vai começar a navegar no arquivo. E vocês podem ver que eu tenho uma data, eu tenho um user, depois eu tenho uma array com objetos, com vários usuários, e depois o ID que eu quero pegar. Então, eu vou ter que seguir o seguinte caminho do pão. Eu vou ter que dar um ponto, que é data, mas dentro de data eu tenho users, então é ponto users, e aí eu tenho uma array. Então, eu abro colchetes para dizer qual posição do array que eu quero que esse ID seja pego. Então, vou pegar a posição 3, aleatório, e vou dar um ponto ID, que aí ele vai achar o ID que eu quero. A gente põe que ele resend when no responses is present, né? Que é quando não tiver nenhum response, não tiver nenhum dado, ele vai fazer o reenvio antes. Então, a gente configurou, dá um OK. Quando a gente der um OK, vocês já viram que mudou para azul. Mas tá dando que, tipo, tá, Priscila, mas como é que tá em vermelho se eu configurei certinho? Sim, a conexão de uma requisição de GraphQL aqui dentro, tudo tem que estar conectado, nada pode estar sobrando, porque senão eles vão começar a avisar o erro. Aqui ele está dizendo que a variável, o ID, não existe na carry. E vocês repararam que tem um cifrão na frente? Esse cifrão existe porque ele é um parâmetro que vai ser enviado de forma que tem um dado ali que vai ser imputado na carry. Por isso que tá com esse cifrão. Tá, Priscila, mas e agora? Como é que eu faço isso? Bom, a gente vai vir aqui, vamos vir primeiro na documentação para ler, mostrar para vocês como a documentação do Insomnia ensina a fazer isso. Ok, fizemos essa parte da selecionar a variable. Agora, como que a gente constrói esse request, né? Então, eles estão dizendo aqui, ó, que a gente tem a carry para ser enviada, que é carry do tipo string. Nós temos variables, que pode ser um ou mais objetos e é algo opcional. E nós temos o operation name, que também é opcional. Aí aqui embaixo eles dão um exemplo. Tem uma carry, que eu tenho um ID, e esse ID recebe uma string. Então tá, tô entendendo como é que tá se formando ali, né? Então, é bem isso daqui que tá mostrando aqui. A gente tem que passar o cifrão e o ID. Então, vamos lá pro Insomnia. E aí, agora, a gente vai selecionar aqui e vamos substituir por cifrão o ID. Tá, Priscila? Mas não funcionou. Não é como estava na documentação. Então vamos ver, vamos pensar com mais calma aqui para ver o porquê que ainda continua com esse erro. Bom, pensando com calma e olhando lá na documentação, aqui eles falam: eu tenho que passar carry, my carry, e aqui eu digo que eu tenho um ID que vai receber um parâmetro que é do tipo string.
E aí depois eu passo, na minha query, eu passo o ID. Tá, então eu acabei montando errado. Eu olhei rápido e montei errado. Então vamos montar certinho. Vamos botar que a query, my query, recebe um ID do tipo string. E aí depois a minha query executando com os dados. Então tá, agora eu entendi. Então, como que a gente vai fazer? Então, a nossa query tem que mudar um pouquinho essa estrutura. Vamos fazer como? Eu vou escrever aqui embaixo, vai dar erro, mas eu vou escrever aqui embaixo para a gente ir comparando com o que estava lá em cima, tá? Vou voltar e aí eu vou seguir a estrutura. Tá? Ele está dizendo que eu tenho que fazer uma query users, tá? Onde eu tenho o meu ID, né? E esse ID vai receber e olha só, ele já mostra para mim as possíveis opções que eu posso receber. Um user select column, um item, um user order by. E aqui está a opção que eu quero, um UUID. Então, eu vou selecionar essa opção, ele preencheu. Show. Agora, a minha query vai ficar, tipo, mais ou menos esse Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou abrir a informação, eu vou dizer que é user by pk. Vocês podem ver que o GraphQL ele é muito inteligente, ele vai te dando as opções que tu pode para preencher esses teus dados. Então tá, eu quero um user by pk, que era como estava usando, vou abrir o meu parênteses e vou dizer que o meu ID ele é o meu ID daqui de cima, né? E aí eu vou abrir novamente o parênteses, quer dizer, as chaves, para passar os parâmetros que eu quero que me retorne, né, os dados que eu quero. Então, eu quero um ID, eu quero que me retorne um ID, eu quero que me retorne um name, e eu posso, com Ctrl barra, Ctrl espaço, eu posso ver todas as opções que pode me retornar naquela query. Então, por acaso, eu me esqueci os outros parâmetros. Dá um Ctrl espaço, ele vai retornar todos os dados. Eu quero Rocket. Então tá. Agora eu vou ter que deletar aqui essa parte aqui de cima. Vocês viram que deu um pouco, a estrutura modificou um pouco, né? Porque eu tive que passar primeiro a query e dar um nome para aquela query. Poderia ser um nome fictício, aqui não importa muito. O que importa é aqui nessa parte aqui de dentro, que tem que ser igual. E aqui eu estou informando que essa variável vai receber o tipo UID, que é o que já está na documentação. E aqui, mesma coisa, e esse parâmetro aqui tem que ser o mesmo nome declarado aqui em cima, tá? Tem que ser o mesmo. Se vocês botarem, por exemplo, ID, tipo alguma coisa, tem que ser o mesmo nome. Para ele identificar, para ele fazer o link. Então, vamos deletar aqui. E vamos ver se está tudo certo, se a gente pensou certinho. Tá, Priscila, mas ainda tá me dando um erro. Na verdade, dois erros, né? Um erro aqui, dizendo que a variable do tipo ID, com a variable ID com o tipo ID, ele tá esperando um tipo ID, só que não tá recebendo isso. E aqui embaixo tá dizendo que essa variável nunca apareceu na query aqui de cima. Tá, mas se essa variable nunca apareceu aqui, então quer dizer que esse nome aqui tem que ser o daqui de baixo. Então, quando eu der um Ctrl C e colocar aqui e substituir aqui, ó, ok, sumiu o erro aqui de baixo, porque agora ela está sendo utilizada aqui em cima, mas nós temos um outro erro aqui em cima, que é qual? Que é variable o ID of type using
in position, expect, type UID. Ok. Tá, mas eu tô usando a variável aqui, é a mesma daqui, para ser utilizada. Será que é conflito de nome que tá dando, porque tá pegando o mesmo nome com o mesmo tipo? Vamos tentar trocar aqui, então. Vamos botar ID user. E vamos substituir aqui na nossa query. Ué, não é. Não é nome de variável. Então, o que é que tá dando de errado? Vamos voltar lá na nossa documentação para a gente entender aonde é que a gente está errando. Bom, mas está a mesma coisa, Priscila. Tipo, estou declarando a variável, estou colocando as informações, não tem muita diferença. Onde é que tá o erro? Então, vamos analisar mais um pouquinho esse dado. Aí eu estou analisando aqui o dado, e aí eu vejo que está faltando uma informação. Quando a gente coloca o mouse em cima dessa variável, ela está explicando que está faltando o ponto de interrogação no final da variável. Vocês conseguem ver ali no início? Variable ID user of type UUID. E aí essa posição está esperando o tipo UUID ponto de exclamação. Então, vamos botar e ver se funciona. E era isso mesmo que ele estava esperando. Ou seja, para uma consulta de um ID específico ou de algum dado específico no GraphQL, ele é um pouquinho mais complicado, né, de se fazer, porque a gente tem que montar uma carry variable, onde a gente tem que montar a composição aqui nessa parte de baixo e depois a gente tem que dar uma modificada na estrutura, modificar um pouquinho a estrutura para que receba todos os dados aqui, que são os randômicos, né, ou os que a gente vai passar de outra requisição e depois informar aqui como se fosse um filtro normal. Bom, não está dando mais erro, não está nos avisando de mais erro. Então, vamos fazer essa requisição ser executada e ver se não vai estourar nenhum erro. Então, vamos dar um send. Ele está pensando e, ó, retornou o dado que a gente queria. Se a gente quer bater, a gente pode clicar aqui, ó, e só botando o mouse over a gente vê que é o mesmo ID. Ah, Priscila, eu quero testar, eu quero botar um outro ID para ver se vai dar certo. Tá, vamos pegar e botar a posição 0. E aí nós damos um send e retornou um outro dado. Então, bom, eu vou finalizar a aula por aqui, porque a gente já está com quase 35 minutos de aula. E a próxima API eu vou lançar num segundo vídeo, na sequência, para esse vídeo não ficar tão extenso. Mas vai seguir a mesma lógica, só que com uma outra API, com uma outra documentação. Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau!